Guideline para manejo de intubação difícil não antecipada. Esse é o slide que eu uso em toda a aula de engenharia difícil. A falha de intubação não leva ao óbito, mas a falha de ventilação, sim. Certo? Hipóxia não apenas para a máquina, mas quebra a máquina. Olha só, isso é uma guideline americana. Tanto de vezes que ele cita ventilação. Certo? Como é que eu vou avaliar a ventilação? Existia até 2013, se não me engano, 2013, esses fatores de risco para ventilação difícil e ventilação impossível, né? Barba, malampate alto, roncos e síndrome da apneia obstrutiva do sono, protusão mandibular limitada, irradiação do pescoço, índice massa corporal aumentada, sexo masculino, idade avançada e ausência de dentes como fator de risco para ventilação difícil e ou impossível. Esse autor cita aqui, esse Kertpohl, cita que a partir de 3 fatores de risco, a chance de uma ventilação difícil é muito alta, certo? E aí, o que é que sugere? Sugere que se houver mais de 3 fatores de risco associados à ventilação sob máscara difícil, mais fatores de risco para intubação difícil, ou seja, a associação disso, você não poderia, pelo menos, ter um planejamento avançado de vias aéreas, podendo devendo incluir, não parar a ventilação desse planejamento, tá bom? Só que em 2013, como eu falei, saiu um trabalho aqui desse mesmo autor, um N bem maior do que os anteriores, outros tinham mais ou menos 59 e 100 mil pacientes, esse aqui já com mais de 176 mil pacientes, em que ele avaliou ventilação e ventilação facial difícil com laringoscopia difícil. Os dois, avaliou o que a gente não quer, que é uma situação possível de não intubar e não ventilar. E ele achou esses preditores para essa situação, né? Uma incidência de 0,4%, ou seja, 1 em 250 não é uma incidência tão rara, certo? E aí, muda um pouquinho a tabela, adicionou mais uma coluna em que eu tenho aqui ventilação com máscara difícil e laringoscopia direta difícil, né? E aí adicionou todos esses fatores, alguns que já tinham, né? Barba, malampate alto, alteração cervical, aumento da circunferência, radioterapia ou massa cervical, protusão diminuída, mobilidade diminuída, IMC, idade, aqui já menor do que os 57 anteriormente falado, sexo masculino, presença de dentes. Engraçado, aqui ele citou como presença de dentes e não ausência de dentes, é isso mesmo, tá bom? E diminuição da distanciamento tiroidiano como fator de risco para dificuldade na ventilação sob máscara e na laringoscopia direta. Então, o que ele achou? Que acima de 6 ou mais fatores de risco, você tinha uma chance muito alta de chegar na situação de ventilação difícil e laringoscopia direta difícil. Ou seja, se você tiver 6 ou mais fatores de risco dentre aqueles citados, certo? Desculpem-me, você vai ter que fazer um planejamento avançado de manejo de vias aéreas. E esse planejamento avançado de vias aéreas, muitas vezes você tem que incluir uma não paralisação da ventilação. Então, esse é o algoritmo de via aérea da ASA. É um algoritmo de via aérea que tem que ser, como diz no interior, debulhado, né? E, numa situação de emergência, você entender o que é que está escrito aqui nessas letras muito pequenas, não é fácil. E esse é o algoritmo de via aérea de intubação em sequência rápida, em caso de emergência. Esses são, né? Ele cita um universal, um imediato, um de situação difícil, um de falha na intubação. Olha só, por mais que você seja anestesista, tenha tempo para avaliar todos esses algoritmos, não é uma coisa fácil. E a gente já teve uma aula sobre o Vortex, né? Já uma visão mais geral da coisa. Na realidade, quem me indicou o Vortex para estudar o Vortex foi esse guideline. Ele sugere ler o Vortex, né? Que é aquela abordagem australiana da via aérea. Bom, então, esse guideline britânico, desculpa, ele fala de um algoritmo único e simplificado que cobre dificuldades não antecipadas, tanto em intubação de rotina e indução em sequência rápida. Então, é interessante esse guideline, porque ele já aborda uma coisa mais amplificada, certo? Aqui foram os processos de pesquisa, né? 971 textos completos foram revisados, né? E o risco de complicação grave é para 22 mil e de dano cerebral para 150 mil. É um risco baixo, mas é um risco que a gente pode se deparar com ele. E aí ele começa falando de como abordar previamente a via aérea. Ele fala que todo briefing para intubação, ou seja, toda
planejamento de intubação tem que contar com a possibilidade de incluir falha na intubação. É aquilo que eu já faço às vezes com alguns residentes. Ei, se eu não conseguir intubar, o que eu vou fazer? Então você tem que estar na cabeça. O que você vai fazer se você não conseguir intubar esse paciente? Obviamente, vai ventilar com máscara facial, vai pedir uma máscara laríngea, vai pedir um vídeo laringoscópio. Então você tem que ter isso já enraizado medular. E ele enfatiza avaliação, preparação, posicionamento, que a gente viu no caso que foi fundamental. Tenha certeza, Lima, que se não tivesse um posicionamento adequado, esse paciente não teria sido intubado adequadamente, não teria sido fácil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se não bota aqueles coxinhos adequados, esse paciente teria tido intubação difícil. Pré-oxigenação, a gente já falou na outra sessão clínica sobre VLF, sobre a questão da ventilação apneica, da oxigenação, desculpa, ventilação não, oxigenação apneica, não existe ventilação apneica, é contrassenso, né? Pré-oxigenação até com insuflação de oxigênio durante as tentativas de intubação, manutenção da oxigenação e minimizar trauma de via aérea para não chegar na situação de não intubo e não ventilo. Quais são, então, as orientações principais desse guideline? Limitar tentativas. Graças a Deus, cada vez eu vejo menos filas para intubar paciente, né? Evitar técnicas às cegas. Isso aqui me chamou a atenção, porque eu, particularmente, eu era sou um defensor da intubação com máscara laríngea de intubação. Esse guideline ele já fala para ter muito cuidado com intubação às cegas, mesmo com máscara laríngea de intubação, porque você pode traumatizar a via aérea. Ele sugere, então, sempre usar técnica por vídeo. Então, vai usar uma máscara de intubação, pede o fibroscópio. E a chance de você até quebrar o fibroscópio com a máscara de intubação é menor, já que elas são rígidas e não permitem que o paciente morra da fibra. Certo? Dispositivos supraglóticos. Eles servem para manter a oxigenação e é um tempo que você tem para parar e planejar o que você vai fazer. Quais seriam os próximos passos? Suspender a cirurgia? Conseguir material adequado, um fibroscópio? Não sei. Certo? Falha na intubação orotraqueal e no dispositivo supraglótico, o padrão que o guideline sugere é acordar o paciente. É claro que, por ser um guideline que ele aborda todas as situações, muitas vezes não vai ser uma possibilidade adequada acordar o paciente. Mas ele coloca como padrão acordar o paciente. Bom, e uma coisa que eu já falo em todas as aulas, né? Ventilação impossível com bloqueio neuromuscular, ou seja, você não pode prescindir do bloqueio neuromuscular, você não pode partir para uma viária cirúrgica sem o bloqueio neuromuscular, porque ele vai sim lhe dar uma condição otimizada de intubação. Vai para crime. E a técnica cirúrgica, vocês viram no ano passado no curso de via aérea, a técnica cirúrgica é a de escolha, por ser considerada mais fácil e com menos chance de erro. Então, ele fala do NEP4, que eu já abordei em várias aulas, a questão do julgamento, comunicação, né, entre a equipe. Né? Você está tendo uma dificuldade de via aérea, você vai já pedir ajuda, né, planejamento, equipamento, treinamento. O fator humano, segundo o NEP4, contribui em 40% dos casos reportados. É muito alto. Relacionado a eventos adversos, comorbidade, urgência, situações de urgência, certo? Habilidades do anestesista, o anestesista sabe trabalhar com diversos dispositivos de via aérea e os recursos disponíveis. O cara sabe manusear um videolaringoscópio, mas não tem disponível, né? Esse, na realidade, é um editorial que fala desse guideline e o autor reenfatiza a questão do impacto de fatores humanos, o papel dos videolaringoscópios, que hoje em dia já é bem concreto, né? Use técnicas de oxigenação apneica, Node 7 e 3, não sei se assim pronuncia, mas na realidade são técnicas de oxigenação durante as tentativas de intubação. Em um outro momento a gente pode discutir um pouco mais isso. Óbito por hipóxia não deve ocorrer sem bloqueio neuromuscular, ou seja, enfatizando o uso do bloqueio neuromuscular na abordagem de via aérea, o papel da compressão de cricoide, certo? Que são os 3 pontos fundamentais da compressão de cricoide. Você fazê-la sabendo que ela não é uma técnica infalível e liberar a pressão de cricoide em situações de ventilação difícil, intubação difícil e passagem de máscara laríngea de intubação ou outros dispositivos de intubação não, máscara laríngea dispositivos supraglóticos, porque vai alterar a anatomia, obviamente, e vai alterar a facilidade de colocação. E ele fala também da evolução dos dispositivos de segunda geração, que na verdade são dispositivos que você tem acesso a
o trato gastrointestinal para poder aspirar e para evitar um aumento da pressão gástrica. Bom, olha o tanto de possibilidade de via aérea que a gente tem. Se você, homem, né, vai comprar um sabão, mulher vai comprar um sabão para roupa, é a coisa mais difícil do mundo. Tem que ter uma marca, tem que dizer qual a marca, o tanto, porque eu não vou saber escolher nunca. Então imagina uma pessoa que não tem noção de como é que usa isso, e você dá tudo isso para ele, o que acontece? Né? E vai acontecer isso aqui. A análise paralisa, né? E ele fala nesse editorial justamente isso, que você tem duas situações extremas, a ausência de escolha e inúmeras escolhas. Todas essas duas situações deixam a pessoa sem conduta, porque ela não vai saber o que escolher e acaba que você não vai ter uma atitude correta. Então, o ideal é que você tenha escolhas limitadas. Ou seja, o ideal é que cada instituição traga um algoritmo mais ou menos simplificado para você poder seguir numa situação de via aérea difícil. Então, esse editorial fala que a análise paralisa e você não pode, e a gente falou isso, é muito bem citado isso no Vortex, fixar em objetivos secundários. O que são os objetivos secundários? Quando você vai entubar um paciente, você quer proteger via aérea, você quer uma garantia de ventilação, mas proteger via aérea é um objetivo secundário. Qual é o objetivo primário? Oxigenação. A primeira coisa que você tem que fazer quando você abordar a via aérea do paciente, é a oxigenação. Então você tem que fixar nesse objetivo que é o objetivo primário. Depois vem os objetivos secundários, que é proteção de via aérea, segurança de via aérea, ventilação com pressões mais altas e etc. Então, o estresse é diferente de criatividade. É muito mais fácil quando a gente tem só uma opção, né? Melhor ainda, né? Essa opção. Bom, por que mais é menos? Né? Você reduzindo opções, você reduz a ansiedade e a escolha. Né? Cuidado ao pedir ajuda. Todo guideline fala de pedir ajuda, e está certo de pedir ajuda. Mas você tem que ter o comando da situação para que essa ajuda não limite as opções de conduta. Não queira perseguir objetivos secundários, como eu falei. Às vezes você chama a ajuda de uma pessoa e a pessoa quer tentar entubar 5, 6 vezes. Eu já vi isso acontecendo. Pedir ajuda ao colega, o colega tentou entubar, até fazer um trauma e aí, graças a Deus, a situação conseguiu entubar. Mas o risco é muito alto, certo? A intenção é a tentativa de otimização. Então você tem que chamar uma pessoa que ajude a otimizar as técnicas de intubação. Mas na prática, a gente às vezes pode até insistir numa conduta falha. Bom, então vamos ao guideline. Primeira coisa que eu chamo a atenção, que eu botei aqui, toda passagem de uma etapa para a seguinte tem que ter uma declaração clara de falha de cada plano. Porque se você não tem uma declaração falha de cada plano, você não vai conseguir passar para o passo seguinte. Que o último passo pode ser uma via aérea cirúrgica. Então você tem que ter essa declaração clara para você poder passar para o passo seguinte. Então, o plano A, ventilação com máscara facial, né, intubação traqueal, isso já é o plano A. O objetivo, manter a oxigenação, é a prioridade, como eu falei diversas vezes. Lembrar sempre das vantagens em manter cabeceira elevada, certo? Pré-oxigenação é recomendada em todos os pacientes, você pode otimizar a pré-oxigenação com diversas técnicas, que a gente pode falar em outro momento. Oxigenação apneica é recomendada em pacientes de alto risco. A importância do bloqueio neuromuscular é clara, certo? O papel da videolaringoscopia na intubação difícil é reconhecido. Todos os anestesistas devem ter habilidades em utilizar o videolaringoscópio. Aqui eu chamo a atenção de que a habilidade de intubação com videolaringoscópio é diferente da intubação com laringoscopia direta. Quem já usou o videolaringoscópio sabe que a técnica tem as suas peculiaridades. Apesar de que tem trabalhos que mostram que a curva de aprendizagem é mais curta, mas tem suas peculiaridades. Né? O máximo de 3 tentativas para a laringoscopia é recomendada. O que ele chama de 3 mais 1? Você pode tentar 3 vezes e você pode otimizar o máximo e uma outra pessoa pode tentar ainda. Ele ainda sugere uma 4ª vez. E a pressão de cricoide deve ser removida em caso de intubação difícil, como eu já falei. Então vamos, o que acontece? Laringoscopia, intubação traqueal com sucesso, beleza. Plano B, manter a oxigenação, olha só, manter a oxigenação mais uma vez. Inserção de dispositivo supraglótico. Né? A falência de intubação, a falha na intubação, desculpa, deve ser declarada, como eu falei anteriormente.
ênfase, mais uma vez, na oxigenação e nos dispositivos de segunda geração, que são dispositivos que têm via para o trato gastrointestinal. Mais uma vez, o máximo de 3 tentativas é a intenção, certo? E durante a indução em sequência rápida, a pressão de cricoide, mais uma vez, deve ser removida. Como eu falei, as 3 situações de retirar a pressão de cricoide, certo? Intubação difícil, passagem de máscara de dispositivo supraglótico e ventilação difícil. Técnicas de intubação às cegas não são recomendadas. Foi o que eu falei que eu era até a favor e eu já tive caso de essa intubação com máscara laríngea me salvar, mas esse guideline não orienta a fazer isso. Então, se você conseguiu passar o dispositivo supraglótico, o que acontecer? Você vai parar e pensar. Que é a hora que eu falei que o dispositivo supraglótico lhe dá a chance de parar e pensar. Você pode acordar o paciente, você pode intubar o paciente via dispositivo supraglótico, você pode proceder com outra forma de intubação e, se for um caso que já tem alguma indicação, você pode até passar para a viária cirúrgica. Uma cirurgia de urgência, que você não tem como parar e você viu que é impossível intubar o paciente, ou uma cirurgia de cabeça de pessoas que já estavam programadas na traqueostomia pós-operatória, por exemplo. Bom, plano C, ventilação com máscara facial. Né? Falha no dispositivo supraglótico deve ser declarado. Você tem que declarar, desiste dessa técnica. Né? Tentar otimizar a oxigenação com máscara facial. Né? Se a ventilação com máscara facial foi possível, paralise o paciente, né? Faça o bloqueio neuromuscular no paciente. Se impossível, tente manter a oxigenação e acordar o paciente. Se for possível, declare a situação, não intubo, não ventilo e passe para o plano D. Veja bem que aqui os planos A, B, C e D, que a gente bate no outro guideline lá, fala de plano A para B e C para técnica de intubação, que ele considera os planos A, B, C e D como passos, e dentro desses passos pode ter mais de uma técnica. Por exemplo, no passo A, que é a tentativa de intubação, você pode tentar com vídeo laringoscópio, com laringoscopia direta e etc. E continue tentando oxigenar o paciente com alguma técnica possível. Desculpa. Então, final da tentativa de máscara facial, sucesso, acordar o paciente. Se não tiver sucesso, você vai passar para o plano D, que é a situação de não intubo tomentilo, cannot intubate, cannot oxygenate, certo? Então, você deve passar para frente do pescoço do paciente, na lateral, faz aquela técnica de empurrar o coxim para o tórax do paciente para que ele estenda a cabeça, no caso desse paciente, tirar o coxim da cabeça e empurrar o coxim um pouquinho mais para caudal, certo? Colocar um tubo com cuff através da membrana cricoide facilita a ventilação, a avaliação da ventilação. Bom, é engraçado que no curso de via aérea eu falei para vocês sobre aquela técnica de passar o bugie, como facilitar. Esse guideline traz justamente isso, né? Alta pressão, oxigenação de alta pressão pelo nariz, pela cânula nasal, certo? Todos os anestésicos devem ser treinados na performance da viária cirúrgica. Todos os anestésicos devem repetir essa técnica em intervalos regulares. Então, vai para a situação da cricotireoidostomia. Então, falha na máscara, ventilação sob máscara facial, falha no dispositivo supraglótico e falha na intubação é igual a cricotireoidostomia. Certo? Então, aqui é só mostrando o guideline que ele sugere, os passos da cricotireoidostomia. Eu vou só chamar a atenção aqui porque ele pede, olha o que é que precisa, só o bisturi, né? Uma lâmina, ele pede uma lâmina número 10, um bugie e um tubo. É só isso que você precisa. Certo? Só isso. Então, não precisa pedir nada específico e acaba se tornando muito mais fácil do que alguém achar onde tem um kit de crico por punção em algum lugar guardado dentro do centro cirúrgico. Tá bom? Então, isso aqui embaixo é o resumo vou passar bem rápido, que é o resumo do... Então, plano A, ventilação sob máscara, confirmar intubação com capnografia. Plano B, máscara laringe, dispositivo supraglótico, desculpe. Sucesso, parar e pensar o que você vai fazer. Plano C, ventilação sob máscara facial.
que no nosso dia a dia, pessoal, geralmente, quando a gente chega nessa situação aqui, se não for uma situação de intubação em sequência rápida, quando a gente chega no plano C, a gente já tentou ventilar o paciente antes. Porque a gente primeiro ventila o paciente de estômago vazio. Né? Então a gente já tem uma noção de como é o nosso plano C. Se ele vai ser sucesso, vai ter sucesso ou não. Né? Se você conseguir, porventura, você ainda não tinha tentado por intubação em sequência rápida, você vai ver a possibilidade de acordar o paciente, se não, tricotilotomia cirúrgica, né? Com bisturi. Olha só, chamar a atenção mais uma vez, porque você tem que declarar que as técnicas falharam, para você passar para o passo subsequente, tá bom? Sempre ele bate muito nisso. E não esquecer do follow-up pós-operatório, né? Você vai formular um plano de via aérea para esse paciente, certo? Monitorizar as complicações, alertar o prontuário. Aqui no HGF, quando você recebe o paciente, você vê um prontuário completo do paciente. Não é o que acontece aí fora. O prontuário que vem para você do paciente no privado, ele vem só o prontuário da internação. Você não sabe se o paciente tem uma dificuldade de ver, então você tem que fazer uma perguntativa, tem uma atitude de entregar para o paciente algum formulário de como ele foi entubado, se tiver tido alguma dificuldade, qual foi a técnica utilizada e qual foi a conduta tomada, para que esse paciente leve isso para a próxima possibilidade cirúrgica, para o próximo procedimento cirúrgico. Explicar ao paciente, né, é igual quem tem alergia, né, que você escreve um papelzinho das alergias do paciente, você tem que dizer que o paciente teve esse caso de difícil, desculpa, enviar um relato para o General Practice, né, que é o médico do paciente, que está com conduta, e alimentar o database, a base de dados local. Então, você tem que ter a rotina de fazer isso. Aqui é só a questão de indicação de dar uma lida lá no Vortex, na abordagem do Vortex, que é aquela abordagem australiana que a gente já falou na outra sessão. E basicamente era isso que eu tinha para dizer, pessoal.